antes da reunião, antes de vera, nossa palestrante do dia. E Ela deu uma saída, vice-drique, porque estava ruim lá a conexão. tranquilo. Mas como ela vai entrar às 8, a gente já viu que ela já está se preparando, vai dar tempo dela se organizar. Uhum. Enquanto isso, deixa eu ir dando os recadinhos, fazendo a abertura da sala, tá? Não tem particularmente, eu não tenho nenhum aviso sobre a escola, né? Tudo que eu falei semana passada continua valendo, continua em vigor. Vou reforçar que na última semana de julho, SESC vai estar marcando uma reunião com o conselho só para a gente bater o martelo no início das aulas presenciais, lá no Salão da EFEC. Tá? Se tudo correr bem, dia 1º de agosto, a gente vai retomar as atividades presenciais na escola. Então, acho que vai continuar uma semana de agosto, a gente vai fazer uma reunião virtual com o conselho, só para fechar esses assuntos. Tá? Fora isso, coisas estão correndo bem, a organização da sala está em dia, Ione e o já me disseram que elas mantêm as coisas organizadas lá, graças a Deus. Mas eu já comecei a fazer cotação na compra de álcool, compra de papel toalha, e até agosto, para quando a gente chegar lá, já ter esse material de limpeza, tá? Acho que na próxima semana, uma semana antes do início, eu vou passar mais instruções detalhadas. Não são novidades, coisas que você já sabe. Uso de máscara, todo mundo vai ter que ter máscara. Tentar distanciar um do outro, a gente vai tentar fazer esse distanciamento, né? Até regularizar 100% a nossa convivência, a gente vai tomar esses cuidados. Vou disponibilizar álcool em gel lá para nossas reuniões, principalmente no sábado. E aí eu vou conversar com os líderes quem faz os trabalhos lá durante a semana, para também ficar com acesso e solicitar as pessoas sempre usarem máscara, né? Porque nossa maior preocupação nessa reabertura é também com os trabalhadores da casa, né? Com as pessoas que trabalham, que vão recepcionar um mundo de gente. Então, a gente vai precisar tomar um cuidado extra. Luciana, Rinaldo, pessoal do RIC, Manu, Tiago, pessoal da mesa de aconselhamento, vão precisar se cuidar, ter um cuidado extra quando voltarem em agosto para fazer esse atendimento. E os próprios efesianos também. Então, vamos nos preparando para fornecer material de limpeza e essas regras de convívio que a gente, na hora lá, vai ter que estabelecer, tá? E aí vai dar disciplina de cada um também, né? Claro que não vai ter nenhum censor lá dizendo não se abracem, separa. Eu não sou doido de separar Manu e Thiago quando sentarem juntos lá na sala. Quem é que vai separar esses dois? Então, a gente vai ter essa dificuldade. A gente não vai ter ninguém obrigando as pessoas essas regras de convivência fina. A gente vai ter que se adaptar a isso. Tá bom? Fora isso, eu estou muito feliz com a atividade da escola. Estou muito feliz com o desenvolvimento dos grupos. Os grupos, Suzana já está aí com uns 3 meses de temas fechados, né, Su? Agosto, setembro e outubro a gente já fechou. Em breve ela vai Isso. mandar lá aquela arte, né, Su? Vou mandando paulatinamente. A cada mês a gente vai mandando, né? Que também não vou botar tudo. É verdade. Mês a mês ela vai botando a arte lá e aí a gente já tem, agosto já está fechado, inclusive o convidado do mês também. Em setembro eu já estou tentando fechar o convidado também para setembro. Setembro amarelo, né? Como a gente sabe, eu vou tentar trazer um palestrante lá do CVV. Em outubro, a gente ainda não está com convidado externo. Então, quem tiver indicações, passa para mim o processo. Para a gente fechar outubro também. É bom, né? O convidado externo ter bastante tempo de se preparar. Mas a minha alegria é por conta do seguinte: eu estou participando mais intensamente do grupo. Não, eu não estou participando tão intensamente do ponto de vista de responder com as tarefas, mas estou acompanhando as atividades do grupo, porque eu acho de um trabalho que os líderes estão fazendo lá. E muitas pessoas que estão no grupo estão também na sala agora com a gente assistindo a aula. Outros não conseguem se conectar, não vão conseguir estar na sala presencial.
mas são efesianos como nós, né? E são os grupos que nos vinculam. Esse mundo virtual acabou com as pontes, com as distâncias, e agora, mais que nunca, a gente está mais integrado. Ainda que não fisicamente próximos, estamos sim próximos em coração e em mente. E graças ao trabalho de anos a fio do mentor, do meu amado mentor, do nosso amado mentor Espera, ele conseguiu plantar no coração da gente esse senso de humanidade, de fraternidade, que faz com que a gente se sinta realmente uma família. Eu me sinto uma família, eu me sinto parte dessa família peruana, né? E aí eu estou percebendo que os grupos estão mantendo, estão intensificando seus estudos. Eu estou impressionado. Ou isso, ou eu não tinha olhos para ver antes, porque como estagiário eu me dava ao luxo de não ficar tão presente nos grupos. Né? O reitor estava lá presente e eu, como estagiário, acompanhava um ou outro. Mas agora eu estou mais intensamente no grupo. E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu já não estou conseguindo compartilhar. Eu acho que é porque eu perdi o direito. Agora, eu acho que agora vocês estão vendo minha tela, né? Do PowerPoint. Estão vendo aí a apresentação? Ou estão vendo a tela de edição? Sim, estamos vendo. A tela de apresentação, né? E aí Com o vai próximo slide sem anotação. sem anotação, né, Su? Tá certinho, né? Hum. Então, aí eu batizei. Oi. A gente está vendo a tela, jardim florescido e do lado o próximo slide. Acho que é o modo de exibição que está. Eu quero mostrar um slide. Eu vou conseguir. Bota para apresentar. Ele fica aparecendo a tela dividida. Fica aparecendo a tela dividida, né? Tá bom. Mas tá dando para ver aí, né? Dá. Então, eu batizei esse pequeno tema do jardim florescente. Eu não vou ler tudo. Eu quero só mostrar para vocês como é que está o trabalho dos grupos. E eu fui colhendo durante essa semana algumas mensagens postadas em cada um dos grupos. Esoterismo em Vivo, aí, uma postagem feita por Tereza, que é a mestra do grupo Esoterismo em Vivo, uma das líderes, junto com a Andresa, né? Pessoas que mantêm o trabalho de estudos. Vejam aí, eu colhi essa semana uma postagem dela. O guru, como está indicado nos Upanishads, não é um mero instrutor. O guru precisa ser o Brahmanista, aquele que não fala com conhecimento intelectual, mas com a sabedoria da alma. Ele não fala a partir da mente, mas dos profundos recessos do coração, do próprio centro da realização espiritual. É por causa disso que o instrutor dos Upanishads nunca faz um discurso moralizante. Ele usa o instrumento da lógica, mas com este mesmo instrumento ele mostra as limitações da lógica. E aí, a partir de textos como esse, a gente começa as discussões, as postagens e as provocações. O esoterismo vivo é muito bem guiado por essa linha de pensamento, por essa linha de estudo. E aí eu livro para outro grupo, Fraternidade. Quinta-feira passada a gente teve uma aula. A primeira aula dada por Dário nesse modelo online, né? E aí eu copiei esse trecho que ele postou para a gente. Ó. Quando falei do orixá, quero deixar claro que são a manifestação do que há de mais puro em cada pessoa, a manifestação da natureza em cada pessoa. As entidades são espíritos externos a nós. Orixás não são entidades, é a natureza divina em nós
e se manifesta. Esse já é um trabalho executado na quinta-feira pelo grupo Fraternidade, onde a gente tem Dário, do Afoxé, a gente já recebeu temas dele lá, né? Clarinha como líder do grupo, Matheus, Márcio, Carlos, pessoas muito fortes nessa linha filosófica. E a gente começou agora o estudo de filosofia dos orixás. Eu estou simplesmente fascinado. Quando você pensa que sabe alguma coisa, escuta um Dário da vida falar e dá uma aula dessa, você se sente pequenininho. E eu me sinto honrado de participar desse grupo. É muito intenso o que está sendo aprendido, o que está sendo compartilhado lá. Eu vou e migro para outro grupo. Em busca do mestre interior. Esse é o grupo liderado por Tati. Tati está fazendo um trabalho que eu estou achando Do Buda. Buda interior, né? Em busca do Buda interior. Ela tem uma técnica de fazer leitura capítulo a capítulo e ela posta a narração do capítulo que ela está apresentando no dia. Já lemos grandes obras lá e começou essa semana a autobiografia me ajuda, gente, do Yogi, não é isso? Autobiografia de um Yogi. E eu comecei a escutar hoje o primeiro capítulo. Olha, A gente concluiu o Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. E iniciou ontem a autobiografia de um yogi. Exatamente. E ela faz a leitura do capítulo, né, com aquela voz maravilhosa que ela tem no YouTube. E a gente fica preso lá, né, naquela leitura escutada. E aí, quando ela concluiu o livro, ela com o Carol, que auxilia lá também como um grupo, postou as perguntas chaves, né, o que as pessoas escolheram do livro que encerrou. E aí eu cortei o nome da pessoa que respondeu, porque o grupo tem esse intimismo, né, essa irmandade, e aí cada pessoa responde de coração. Aí veja um livro da resposta. E cada postagem é uma aula. Cada grupo tem uma flor própria, tem uma luz própria, tem uma intensidade própria, um ritmo próprio. E eu estou muito feliz com como cada grupo está desenvolvendo temas tão distintos e, ao mesmo tempo, tão a cara da fé. Eu acho que ele está muito feliz com o que a gente está construindo, com esse florescimento natural. Deixa eu passar para o próximo grupo aqui. Esse grupo, misticismo, as pessoas que faziam parte dela, eu migrei com o grupo Guerreiros da Luz, porque tanto o misticismo quanto o Guerreiros da Luz estavam iniciando o estudo do mesmo livro, que era o Tarot, de Mano Sadão. Mas o misticismo não se acabou, o grupo continuou. E aí, Evalda, Val Gomes assumiram o grupo e, do jeito delas, né, as ciganas, as bruxinhas da escola, estão postando coisas, estão ensinando, estão compartilhando um mundo de conhecimento dessa natureza que vocês estão lendo aí. Ó. Ouça agora as palavras da deusa estrelada. A poeira de seus pés são os astros celestes. Aquele cujo corpo circunda o universo. Você que desceu à Terra para mais uma experiência no corpo, jamais deixou de ser um cidadão do universo. Sua verdadeira natureza não é desse ou daquele lugar, mas do infinito. Sua casa é no coração do todo, e tudo o que vive é seu próximo. Você pode lembrar-se de muitas vidas em diversos lugares, mas você é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai de corpos perecíveis. Você tem cara de gente, mas o seu rosto espiritual tem a cara da luz. Uma postagem recente que Valmont fez. É desse nível a postagem do misticismo. O grupo está ganhando vida própria. Com postagens, com estudo de conhecimento muito característicos da cultura vica, da cultura mística, da cultura cigana. E elas estão tocando com uma maestria que eu impressionado. Tanto Val, quanto Val Gomes, quanto a outra líder do grupo também, não peço de novo, pelo amor de Deus, eu estou velho. E as duas a gente pode aprender de Val. Mentalizadores, Kelly
dispensa comentários, né? Continuou com o mesmo ritmo, talvez até mais aprofundado ainda, com os trabalhos de autoconhecimento, de autodescobrimento. E aí, semana após semana, ela sai postando coisas e vai fazendo com que a gente saia aprofundando o conhecimento sobre nós mesmos. Eu sinto até algumas perguntas apimentar o coração, porque quando a gente está mexendo com autoconhecimento, a gente tropeça com os nossos limites, com nossas sombras, a gente tropeça com coisas que a gente não quer falar, né? Mas aí, delicadamente, cada coisa, cada tarefa que vem, acaba mexendo com a gente, acaba mexendo comigo. E muitas vezes eu paro para pensar, que resposta eu vou dar para isso? Então, os mentalizadores, ele tem esse trabalho intenso, aonde faz você olhar para si mesmo. Não que os outros não façam, mas são metodologias bem distintas, e é isso que eu estou ficando impressionado e feliz. Como cada grupo está conseguindo desenvolver um perfil próprio, tão distintos e ao mesmo tempo conectados. Os Guerreiros da Luz, eu postei essa foto de Bárbara. Bárbara é a estudante muito dedicada, as anotações ela conseguiu postar lá para compartilhar com a gente. A gente começou agora o artigo 2 de lição 5. E pelo texto vocês veem vocês podem ver qual é a natureza do nosso estudo, né? A gente está falando sobre energia Kundalini, e aí ela anotou um comentário que eu fiz, já que tanto Fraternidade quanto Guerreiros da Luz lidam muito com o conhecimento oral. Nada é gravado, nada fica salvo, não é postado. O que fica no grupo, o que é dito no grupo, fica naquela aula e morre naquela aula. A gente consegue colher tudo que é compartilhado, guarda no coração e pronto. Guarda nessas escrituras aí que cada um faz, nas versões que cada um tem, nos artigos, de tudo que é ensinado, compartilhado, e leva para o resto da vida. E aí, as aulas dos Guerreiros da Luz têm essa característica esotérica, hermética e aprofundada, sistematizada, principalmente em volta dos arcanos, da filosofia dos arcanos e do estudo do tarot. Então, esse foi a minha última postagem. Eu queria mostrar para vocês que o nosso trabalho está intenso. Eu não sei se vocês concordam, mas em todos os grupos, eu participo de vários grupos, e apenas os grupos da escola realmente têm um trabalho direcionado, bem liderado, bem construído, e quem quer realmente aprender, desenvolver-se, encontra um terreno fértil. Gente. Nós somos privilegiados por ter cabeças como a de hoje, Vera, palestrando para nós. Vera é palestrante, vocês veem as postagens dela que a gente coloca no oficial, lives no Instagram, no YouTube. Vocês são pessoas muito preparadas. E a gente participar do grupo desse livro, onde a gente mal vê um bom dia, mas compartilha de textos de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes assuntos, realmente não é fácil. Os outros grupos de trabalho que eu participo, os outros grupos informais, não têm esse nível. Mesmo os grupos de esoterismo de Osmar, de São Paulo, da Rosa Cruz, que tem em São Paulo também grupos, não tem intensidade tão forte de estudos e buscas e troca de informação como tem visto nesse grupo. Às vezes é bom puxar um pouquinho a sardinha para a gente ter consciência da profundidade do nosso trabalho, né? Às vezes é bom fazer esse comparativo. Semana passada eu estava mostrando para a Suzana, enquanto a gente estava na live da nossa reunião com 35 participantes, ao mesmo tempo estava acontecendo a aula da Sociedade Brasileira de Filosofia no YouTube. Tinha 14 participantes. Nós tínhamos 35 e a transmissão dele com 14. Não estou fazendo comparativo, não. Eu não estou fazendo comparativo para julgar e medir quem é melhor, não. Eu estou querendo mostrar para a EFE o quanto a EFE é comprometida com sua busca. Outro grupo de São Paulo também fazendo uma live, Esotérica FM, tinha 8 participantes.
Gente, vocês são luz, e vocês estão dando luz, e vocês estão compartilhando conhecimento, como nunca fizeram, como nunca eu tenho visto em outros grupos. E eu me sinto orgulhoso por isso. Então, eu não estou puxando sardinha apenas para dizer que o jardim está florescendo à toa, não. Eu estou querendo demonstrar a vocês que a semente que ele plantou está florescendo. E eu estou vendo isso nos olhos, no comprometimento, na busca e na intensidade do nosso trabalho. Se a gente começou assim, tem fé em Deus, e daqui para frente isso só pode ser intensificado e ampliado. 2 minutos para 8 horas. Cumpri meu tempo, falei rápido para não consumir o tempo de Vera, que eu tenho certeza que vai ser um tema maravilhoso, mas eu não quero falar dela, não. Vou pedir para a Carol fazer a apresentação de Vera. Então, depois que a Carol fazer a apresentação de Vera, a gente faz a louvação e entrega a sala para ela. Pode ser, Carol? Pode sim. Aproveita. Boa noite, gente. Para quem não sabe, eu sou sobrinha, né, de Vera. Ela é minha tia. Foi através dela que eu cheguei na EFE. Graças a ela que eu conheço todos vocês, que eu tenho toda a oportunidade de ser melhor, ser o melhor possível todos os dias. Graças a ela, que ela sempre teve essa busca por mais conhecimento, assim, espiritualista mesmo. Ela sempre foi uma grande buscadora, desde que eu me lembro por gente, assim. Ela é uma pessoa com muito conhecimento espiritualista. Ela é uma pessoa muito empática, altamente empática, muito preocupada com todos, assim. E ela se dedica realmente aos outros. Ela não diz não. Ela, se você pedir, ela vai lá, vai fazer o que ela puder por você. Ela é uma pessoa assim tão forte, tão importante que ela passou por uns momentos difíceis há uns anos e vem passando ainda. E quando ela ficou abalada, quando ela se abalou, quando ela caiu, a família toda caiu junto com ela. E tão importante que ela é. Todo mundo caiu junto, todo mundo ficou abalado, arrasado. E isso vai mostrar como ela é assim. Ela é uma pessoa que magnetiza todo mundo junto dela, porque ela é uma pessoa de um coração muito bom. E, inclusive, o trabalho dela, ela é gerente de direitos humanos na Secretaria de Educação, né, de Pernambuco. Isso, assim, com esse trabalho dela, ela defende justamente os interesses dos oprimidos no âmbito da educação, né? Então, isso mostra muito, inclusive o tema dela mostra muito o que ela tem dentro dela. Isso é com o que ela trabalha, o que ela faz na vida dela mesma. Então, acho que vai ser bem interessante. E a louvação? Eu que vou fazer? Tá bom. Então, vamos nos concentrar e no 3 vamos fazer a louvação para ela. 1, 2, 3. Venha de onde vier, em paz. Nosso mestre é Jesus. Em paz. Nosso mestre é Jesus. Vera, teu microfone está aberto já, pode começar. Já posso. Então, Sim. gente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, todos, né? Dizer da minha alegria enorme de estar aqui com vocês, né? Sobretudo nesse momento assim de isolamento social, distanciamento social, né? Que a gente não está fisicamente como a gente gostaria, mas isso, o isolamento só, eu não digo assim, eu penso que não é isolamento social no sentido de que a gente continua com a nossa afetividade, né? A gente está distante fisicamente, não quer dizer que a gente não está próximo energeticamente. Então, o afeto da gente continua. E aí é um momento assim bem peculiar, bem importante para a gente estar em conexão, para a gente estar conversando
Eu agradeço assim o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Carol, minha sobrinha, fiquei extremamente emocionada, né? A gente nunca sabe, na verdade, o que é que a gente passa para outra pessoa. Então, eu fiquei extremamente feliz, né, com a forma como Carol me anunciou. Então, muitíssimo grata, grata a todos vocês que fazem a EFE por abrir esse espaço para essa interlocução. E aí eu fiquei pensando, gente, o que é que eu vou falar hoje, né, para pessoas assim que já têm um conhecimento tão elevado nessa parte da humanista, nessa parte espiritualista. E aí eu pensei de falar um pouco da ética humana, do cuidado de si e do outro, porque eu acho que uma grande missão da gente aqui na Terra é exatamente se preocupar, se ater a essa questão do cuidado. Até que ponto a gente cuida da gente, que a gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida de si. Não tem como a gente dar algo se a gente não tem. Se alguém me pede, Vera, tem como tu me emprestar tanto? Se eu não tenho, não tem como eu emprestar. Da mesma forma, a questão da afetividade. Eu acho que a gente tem que educar os nossos corações, né? A gente tem que educar os nossos corações. Eu penso que a pandemia ela vem mostrar uma grande crise humana, uma grande crise da humanidade. Então, mostra que nós todos estamos adoecidos e que a gente precisa olhar um pouco para dentro da gente, né, para poder a gente alcançar o outro, a outra. A questão da alteridade. Eu vejo o outro a partir de como eu me vejo. Então, foi por isso que eu pensei de a gente refletir. Na verdade, é uma conversa, gente. Não é nem uma palestra, é uma conversa. Eu me coloco aqui no mesmo, né, na mesma direção. É uma relação bem horizontal que eu quero estabelecer com vocês, no sentido de a gente estabelecer um diálogo. Eu pensei de a gente iniciar, não sei se vocês conhecem, o mito do cuidado, a fábula de Higino. E aí, eu não sei se Suzana tem como passar. Tem como passar, Suzana? Tem sim, vou começar agora. Aí eu passa para a gente, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dessa fábula. A gente escuta ela e aí a gente continua.
Obrigada, obrigada, Suzana. Nada, velho. Quero agradecer também a Adriano, né? Adriano que iniciou hoje a fala e também, né, mencionou a mim. Eu fiquei extremamente lisonjeada, Adriano, com a forma que você se referiu a mim. Fico bem feliz. Então, gente, essa fábula do cuidado, eu gosto muito dela. Leonardo Boff utiliza ela no livro dele chamado Cuidado. Eu penso que o cuidado é a essência humana. E quando a gente se afasta desse cuidado, da gente e do outro, a gente se violenta, a gente sofre, a gente causa sofrimento, tanto na gente quanto no outro. Então, cuidado é a base da nossa vida na Terra. Então, quando a gente vai falar de cuidado, né, qual é o cuidado que a gente está falando? Então, é o cuidado amoroso, o cuidado incondicional, o cuidado que não é só bom para mim, né? Mas que eu passo a enxergar o outro também como parte da comunidade humana, porque, na verdade, não há inseparatividade. A nossa sociedade, a cultura que a gente vive, ela é uma cultura fragmentada, né? É uma cultura muito da competição, é uma cultura muito do consumo, é uma cultura muito do individualismo. Mas, na verdade, a gente tem que pensar de uma forma una, de uma forma uniforme, porque a gente vive a partir das relações que nós estabelecemos, né? E a pandemia, ela vem mostrar para a gente o quanto a gente é interdependente, o quanto a gente precisa um do outro. Para a gente ter uma ideia, o vírus acomete a um e termina acometendo a todos. É todo mundo com máscara, né? É todo mundo com medo até de se aproximar do outro. Então, isso mostra o quanto nós estamos conectados, o quanto nós estamos interligados. E a gente perdeu um pouco essa noção de unicidade, e isso nos causa bastante sofrimento, né? Um dos grandes desafios existenciais consiste em cuidar da gente mesmo, né? Em nos cuidar. Então, a gente tem que, eu penso, a gente primeiro parar e como é que a gente cuida do nosso corpo, como é que a gente cuida das nossas emoções, como é que a gente cuida dos nossos pensamentos, como a gente cuida dos nossos sentimentos, quantas vezes a gente para durante o dia para a gente pensar um pouco como é que a gente está. A gente para um pouco para isso. Eu estava fazendo agora no final de semana um curso de mindfulness com aquele lama de Lauá, né? Lauá, é budista, e ele dizendo da necessidade de várias vezes ao dia a gente aterrissar a mente, porque as coisas só chegam para a gente se a mente estiver aberta. E a mente, a gente vive em um mundo extremamente, como é que eu posso dizer, cheio de coisas para a gente visualizar, ou som, ou a gente sempre está vendo muitos atrativos, né? E não tem como a mente estar absorvendo outras coisas, outros conhecimentos e até um diálogo com a gente mesmo se a gente está olhando muitas coisas. Então, por isso que muitas pessoas gostam de meditar de olhos fechados. Eu já medito com olhos semiabertos, mas tem gente que gosta de meditar com o olho fechado para não estar vendo tanto estímulo externo, porque são muitos estímulos externos. E aí a gente tem dificuldade de dialogar com a gente, que a meditação nada mais é do que um diálogo interno, né? A gente se entender, a gente se conhecer. E não tem como a gente conhecer o outro, a gente contribuir com o outro, se a gente não conhece a nós mesmos, a si mesmo. Então, o primeiro ponto né, como eu digo, o grande desafio da gente é a gente primeiro olhar um pouco para a gente se conhecer um pouco, a gente saber as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. E a pandemia ela vem mostrar o quanto a gente é frágil, né? Nós somos extremamente frágeis.
Nós somos muito frágeis. Diz minha mãe que nós somos feito uma vela, apagou ali, a gente foi. E ela tem razão. Então, nós somos muito frágeis, a gente nega a nossa finitude. Quando a gente vai discutir sobre a nossa finitude, que a gente tem um tempo limitado na Terra, a gente acha que é uma coisa macabra, a gente acha que não é algo para discutir. A nossa cultura não discute isso nas escolas, né? Não discute na comunidade, e a gente vai passando, e eu fico me perguntando, se a gente não discute sobre a finitude, sobre a morte, a gente vai aprender quando? Quando a gente vai morrendo. Então, é algo que eu chamo a atenção também. A gente tem que pensar que nós temos um tempo limitado aqui. E o que é que a gente está fazendo desse tempo? Né? O que é que a gente, como é que a gente está gastando o nosso tempo? Então, primeiro ponto é a gente cuidar da gente. A gente não tem como cuidar do outro se a gente não cuida de si mesmo. Se a gente se automutila, se a gente não cuida da gente, se a gente se julga, se a gente não se acolhe, como é que a gente vai acolher o outro se nós não nos acolhemos? Então, primeira ideia de compaixão, né? Compaixão, eu gosto muito do termo, a gente ter compaixão pelo outro, mas a gente primeiro tem que ter compaixão, é uma autocompaixão, é compaixão por a gente mesma. Então, se a gente se acolhe, se a gente se cuida, a gente vai passar a cuidar do outro e a olhar o outro de uma forma compassiva. Então, quando a gente pensa na gente, é importante a gente pensar também que nós somos seres relacionais, nós não somos sós. Por isso que tem aquele adágio que diz: o homem não é uma ilha, né? O ser humano não é uma ilha. Ou a gente está se conectando, se relacionando com a gente, ou a gente está se relacionando com o outro, ou com alguma coisa. A gente sempre está se relacionando. Então, o ser humano é um ser relacional por natureza. A gente vai estar se relacionando com a natureza, com a sociedade, com os outros e com a gente mesmo. Então, como é que a gente está estabelecendo essas relações? Qual o compromisso da gente com o planeta? Porque, ora, a gente sobrevive a partir do que o planeta nos nutre, né? Será se a gente pensa todo dia, diariamente, quando a gente está se alimentando no café da manhã, no jantar, no almoço, como é que aquela comida chegou até a gente? Quantas mãos manusearam aquela comida? Desde lá, né, o solo, quando foi removido, plantado, colhido, e quando foi preparado aquele alimento para chegar até a gente pensa, a gente agradece, nós somos gratos, né? Até porque nós somos um país onde a fome ainda impera, nós não resolvemos a questão da fome no nosso país. Então, todo aquele que tem uma morada, que tem alimento, faz as 3 alimentações, já é motivo suficiente para nós sermos gratos, para a gente agradecer, acordar agradecendo. Então, como é que a gente estabelece essa relação com a natureza? A gente agradece a Mãe Terra, a Gaia, né, por a gente fazer parte desse eto social, desse todo. A gente costuma agradecer a Terra, a gente tem essa visão respeitosa pelos seres, todos eles, né, todos os seres vivos, incluindo o ser humano, mas não só ele. Como é que a gente estabelece essa relação? Então, isso é muito importante, gente, para nosso bem-estar, para nossa harmonia. Eu sempre digo que a felicidade é uma habilidade, né? A gente escolhe se a gente vai ser feliz ou não. Não é algo que chega gratuito, é algo que a gente conquista com a nossa forma de ser e de estar no mundo. Como o Carol bem falou, eu passei por muitas dificuldades. Eu passei 2 anos, né? Muito difícil que eu percebe esse, muito difícil, mas eu escolhi ser feliz. Eu digo, eu vou ser feliz, independente das adversidades, aquilo que chega até a mim, eu vou ser feliz. E eu acho que a alegria, o bem-estar é um antídoto. A gente tem a obrigação de ser alegre, porque a gente tem a obrigação de levar alegria para as pessoas, para o planeta. Pelo conhecimento que nós temos do ponto de vista espiritual, humanista, nós temos a obrigação
de nos mantermos alegres, lúcidos, equilibrados e levar também alegria por onde a gente passar. Então, mesmo com muita dificuldade, né, passei por um desafio bem grande, Carol sabe, 32 anos de casamento eu tinha, ia fazer 33 anos, e, de repente, meu casamento, em menos de 24 horas, ele se desfez. Foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. Mas, mesmo assim, eu escolhi. Eu vou ser feliz. Com companheiro, sem companheiro, mas eu vim aqui para ser feliz. E, de uma hora para outra, a gente retorna. Ele diz, olha, eu quero voltar e tal e tal. Eu disse, mas eu já estou estruturada, eu não sei, mas... E nessa questão também da compassividade, de dizer não, são tantos anos juntos, tem vínculo, tem uma família, e aí eu coloquei esse olhar bem compassivo, bem generoso, para a gente tentar, né, tendo em vista que 32 anos, agora está fazendo 35, não, é muito tempo para a gente dizer, não, eu não vou olhar com cuidado para isso, né? Até porque todos nós somos falhos. Mas não foi algo fácil nem simples, né? Como o Carol bem colocou aí. Então, por uma questão de você, de resiliência mesmo, que eu acho que a gente tem que aprender a superar, a gente tem que aprender algo também que eu, né, a questão do acolher, da gente acolher, a gente aceitar aquilo que chega para a gente, porque a nossa sociedade, ela diz, ela mostra para a gente que a gente só é para estar bem quando a gente está em um momento, como é que eu posso dizer, próspero, em um momento que tudo está correndo bem. Mas o sofrimento, os desafios, as adversidades, a tristeza também faz parte da vida, né? Então, é importante a gente entender isso. Então, a gente experienciar. Eu não gosto muito do termo gerenciar, porque vai muito para o lado mercadológico, né, da competição. Mas eu acho que experienciar o que chega para a gente. Eu acho que não tem sentimento bom, não tem sentimento ruim, tem sentimentos. Então, é aquilo que chega para a gente. Se a gente está triste, vamos experienciar. Né? O que está me deixando triste? O que é que está me deixando angustiada? Entendendo que tudo passa na vida. Eu que eu digo, tudo passa. E a vida da gente, minha gente, em 24 horas, em menos do que isso, ela pode virar. Eu tive essa experiência de minha vida ficar de cabeça para baixo, em menos de 24 horas, e aí depois vira de novo. Então, a vida é impermanente. Veja, a impermanência, ela é um ponto também que eu trago para a gente refletir. Desde que a gente nasce, se a gente olhar para trás, nós não somos mais aquele bebezinho, nós não somos mais aquele adolescente, né? Eu não sou mais nem aquela jovem, que são meus filhos agora que são. Então, o nosso corpo vai mostrando, né, esse movimento de mudança e a forma também da gente pensar o mundo, da gente pensar as coisas. Então, a impermanência, ela é um princípio que a gente tem que entender. Então, as coisas não são sólidas, as coisas não são fixas, as coisas, elas mudam e a gente tem que tentar acompanhar essas mudanças. Então, lembrar que a questão do acolhimento, então a gente tem que se acolher, não tem como eu acolher o outro se eu não acolho a minha tristeza, né? A minha frustração. A gente se frustrou hoje, mas não quer dizer que isso seja sempre. E também faz parte da vida. O desejo não satisfeito, isso faz parte da vida de todo ser humano. Né? É a forma como a gente lida, como a gente experiencia, como a gente enxerga as coisas. Então, as coisas não precisa ela estar todo o tempo bem, porque não é bem para todo mundo. Eu acho que se fosse assim, a gente estaria em outro planeta, gente, não na Terra. Né? Eu entendo a Terra como uma escola de experiências, de aprendizagens, de altos e baixos, de tristezas, de mais desafios. Se nós formos avaliar, né, de uma forma bem racional, são mais desafios que a gente vive. São mais desafios. Mas, para isso, vamos acolher isso, gente. Vamos ter
mais amorosidade com a gente, eu acho que a gente se pune muito, eu acho que a gente faz muito, né? Só em estar aqui, veja, num momento como esse, sábado, 20h25, eu acho que todo mundo aqui já está fazendo muito, né? A gente já tem que estar feliz, esse é o momento de felicidade, quando tantas outras pessoas estão fazendo outras coisas e a gente está parando para refletir sobre a gente, sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas potencialidades, sobre as nossas ações, sobre a forma de a gente estar no mundo. Então, eu entendo que a gente já está fazendo muita coisa. E a gente precisa também, né, se autovalorizar, se autoacolher, né? Então, para aprender a acolher a si e ao outro, é preciso a gente reconhecer os nossos limites e as nossas fragilidades. Nós somos frágeis, não adianta a gente ficar forte, forte. Sim, em algum momento isso a gente né, por conta dessa nossa capacidade de superação. Mas nós também somos muito frágeis, gente. Basta um vírusinho que está aí pegar a gente pode sucumbir. A gente tem que, né, relativizar. Quantas mortes já foram, né? Ele é letal, então o vírus é mais forte do que a gente. Nós somos frágeis. A gente sai, de repente, um acidente, a gente não volta. Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, outro ponto que eu trago para a gente pensar é a questão das nossas convivências, a gente saber e aprender a conviver primeiro com as adversidades da vida, aprender a conviver conosco. Olha, teve muita colega minha do meu trabalho, no meu trabalho tem 56 pessoas, e muitas colegas ligavam para mim que não estava conseguindo viver consigo mesmo dentro de casa. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Ah, mas é porque eu sinto falta da rua, eu sinto falta do colega. Sim, sentimos. Mas, olha, a companhia que a gente não pode abandonar somos nós mesmos. A gente tem que aprender a conviver com a gente. Isso eu chamo bastante atenção. Eu adoro estar na minha casa, a gente tem, veja, nossa casa é o nosso santuário, onde a gente recarrega as nossas energias. E, assim, aumentou o número de suicídio com essa pandemia, aumentou o número de depressão, síndrome de burnout, automutilação, síndrome de pânico. Eu digo porque as pessoas ligam para mim. E, assim, né, muita gente de escola, muito professor, colegas meus que dizem que não estão conseguindo conviver com seus cônjuges, porque saíam de manhã e chegavam à noite, não estão conseguindo conviver muito tempo com esse isolamento, não estão Vera, conseguindo com conviver. licença. Posso comentar um negócio rapidinho? Pode, Aumentou o número de divórcios no período da quarentena, né? Não sei se você viu, em exatamente. várias partes. Inclusive, eu acho que na China começou a aceitarem o divórcio virtual. Já estavam fazendo online divórcio. Eu mesma Isso, estou acompanhando vários casos de separação, estou orientando vários casos de separação agora na quarentena. isso, exatamente. Obrigada. Veja, tanto está voltando como eu reatei minha relação na quarentena agora, como também está havendo muitos divórcios, porque as pessoas não estão conseguindo conviver muito tempo com seus pares, né, com seus familiares. E aí a gente tem que pensar, gente, na questão das convivências, porque, ora, a gente tem que aprender a conviver com a gente, gostar de estar só, porque, veja, solidão é uma coisa, solitude é outra. Então, a gente aprender também a ter momentos que a gente está com a gente, porque quando a gente está com muita coisa, com muito trabalho, com muita gente ao redor, é meio que uma fuga da gente mesmo. E a gente, para eu aprender a conviver com o outro, com a outra, eu tenho que aprender primeiro a conviver comigo. E depois a gente aprender a conviver com os nossos familiares. Eu estou dizendo, é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar aprender a conviver. Eu acho que uma das grandes missões da gente, muita gente fica, qual é a minha missão na Terra? Eu penso que uma das grandes missões é a gente aprender a conviver com a gente e com o outro. Se a gente sair daqui sem aprender, a gente não fez o dever de casa. Então,
Primeiro, a nossa relação com a gente gostar de estar só, me dói muito profundamente quando uma colega liga para mim e diz: eu estou com síndrome de pânico, eu não estou conseguindo ficar só dentro de casa, eu estou com fobia, eu estou mal, e aquilo me angustia, porque a gente não pode chegar lá para acolher, e as pessoas, a gente tem que aprender. Então, é um aprendizado, a gente, né, aprender a estar com a gente mesmo. A gente tem, porque veja, é a gente inteira, é a gente inteiro que a gente vai poder se relacionar bem com o outro. Se a gente fosse toda espedaçada, toda carente, a gente não vai conseguir conviver bem, porque as pessoas já têm suas demandas, já têm suas questões para resolver também. Então, se a gente chega com muito choro, com muito lamento, né, com muita tristeza, as pessoas não vão. Não é porque nem não queiram, é porque já tem outras demandas para dar conta. Então, nós temos que nos autocurarmos, a gente tem que se curar para poder a gente se relacionar bem. Então, a gente começar a pensar: uma música me faz bem, vamos ouvir música, uma caminhada, uma leitura, meditação. Então, a meditação tem me ajudado muito, mas nem todo mundo consegue. Então, uma música é legal para você, então ouve uma música, faz uma leitura. Outras pessoas gostam de cozinhar, vai cozinhar. Então, veja o que te faz bem para você estar com você mesmo, para poder você se relacionar com o outro. Então, é um passo. Oi? Eu tenho percebido que nessa quarentena ela forçou vir à tona muita coisa mal resolvida, né? Em muitas áreas da nossa vida, seja no círculo íntimo, de mim comigo mesmo, de mim com minha família, eu como casal. Eu acho que tudo que estava mal resolvido, a quarentena forçou a ser resolvido, de um jeito ou de outro. Ou se harmonizando, ou se separando, ou encarando que era uma pessoa solitária e não sabia lidar com isso, e fugia no trabalho, se refugiava no mundo, ou reconhecendo as próprias fraquezas e percebendo que, ao invés de tentar melhorar, na verdade, fugia e se escorava. Aí eu acho que a quarentena depurou isso, forçou essa depuração e acelerou esse processo. Exato, exatamente. É Adriano, né? Sim, Isso, Adriano, porque, veja, eu acho que a pandemia ela vem mostrar uma grande crise humana. Por quê? Porque podia estar o vírus que tivesse aí. Se nós estivéssemos bem emocionalmente, com maturidade emocional, amorosidade pelo planeta, amorosidade pelo outro, primeiro, eu acho que não estaria esse vírus aí, porque esse vírus ele vem mostrar alguma coisa para a gente e a gente tem que tirar algo de positivo desse momento. A gente não deve só estar vendo o distanciamento, que a gente não está saindo, a gente tem que primeiro se perguntar o que é que esse vírus vem mostrar para a gente, que ele vem mostrar algo, e a gente tem, minha gente, obrigação de estar atento o que é que ele quer mostrar para a gente. Então, a meu ver, ele quer mostrar uma grande crise humana, porque, veja, não é uma coisa só do Brasil, é algo planetário. Os Estados Unidos, a maior potência mundial que se dizia do planeta, está aí. As pessoas morrendo assustadoramente. E eles dizendo, a gente não sabe o que fazer mais. Então, veja, uma crise planetária e que a gente tem que, primeiro, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa interdependência, as incertezas da vida, que a vida é um palco de incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei nem se daqui a um minuto seguinte nós estamos aqui. Então, a gente tem que reconhecer e reconhecer a importância da gente estar em rede. A gente tem que aprender a trabalhar de forma coletiva e colaborativa, porque todo mundo precisa de todo mundo. Nós não somos seres autônomos e independentes, sem dizer que a gente não precisa, precisamos de todo mundo. Essa pandemia vem mostrar a importância do abraço, a importância da gente olhar no olho do outro, da gente tocar. A gente chega perto das pessoas, a gente não pode tocar. Isso é importante para a nossa reflexão. O quanto é importante para a gente, né? Então, acho que um ponto para a gente pensar, além da gente como é que nós estamos relacionando com a nossa família,
como a gente está se relacionando com nossos colegas de trabalho, como é que a gente está se relacionando com o planeta, como é que está a nossa consciência planetária, a gente está gastando muita água, a gente polui o Vera? planeta, como é que a gente está lidando, a gente suja quando a gente sai, a gente joga a bala do bombom fora, quando a gente está andando, como é que a gente está lidando? A gente separa o lixo orgânico não orgânico. Então, acho que a gente tem que começar a se preocupar, que é uma questão de manutenção da nossa vida na Terra. Né? A gente tem que Vera? começar a se preocupar. Só um minutinho aqui que o pessoal... Também. Eita, tem algum... Vera, tá me ouvindo, Vera? Oi. Oi. Tem um comentário aqui que a Marimuth fez no Facebook. Ela colocou assim: Vera, você não acha que a humanidade precisava desse vírus? Estávamos todos vivendo de forma muito individualista. Esse vírus está trazendo às pessoas a reflexão, a valorização do outro, valorização do simples, enfim, um filtro para olhar de frente os obstáculos, identificar e despir máscaras. Veja só, foi Suzana, né, que falou, que alguém falou aí no Facebook. Foi Marimuth que falou no Facebook. Eu não sei se nós precisaríamos desse vírus, eu não sei, mas eu sei que o vírus vem mostrar essa vulnerabilidade, essa fragilidade, que a gente tem que olhar realmente para o que importa na vida, e o que importa na vida são as vidas humanas, somos nós, em detrimento do consumo. Eu acho que a gente pode viver de uma forma mais simples, sim, com menos consumo, porque muitas vezes você vai em busca de coisas para preencher um vazio existencial, né? Nós somos acumuladores de coisas, e aí nessa pandemia a gente viu que a gente precisa de menos roupa, a gente vive com menos roupa, a gente vive com menos tudo. Então, não sei se precisaria desse vírus, mas com certeza esse vírus vai fazer com que a gente busque outra forma de olhar, outra forma de ser, estar no mundo. Muita gente diz assim: eu quero que volte logo à normalidade. Não vai voltar, não vai voltar. Primeiro porque eu não considero, aí eu concordo com uma pessoa que colocou isso no Facebook, essa fala, não era normal a forma que nós vivíamos, né? Não era normal o nível de violência, o nível de agressividade, a violência doméstica, a violência social. É tanto que diz que, nesse momento agora de pandemia, crianças, idosos, mulheres estão sofrendo muitas violências porque estão dentro de casa. Então, veja, a forma que nós vínhamos vivendo não era normal. Então, eu penso que a gente vai aprender a construir outros caminhos, outra forma de viver, que não é igual à que nós estávamos fazendo, porque a forma que a gente vinha vivendo não era normal, a gente não pode chamar isso de normal. Então, não vamos querer voltar a essa pseudo-normalidade. Vamos construir outra trajetória, outro caminho, outra humanidade diferente, uma humanidade com afetividade, uma humanidade onde a gente inclua todos, né? Independente da questão de gênero, da questão étnico-racial, porque a gente exclui quem não é do nosso padrão. Então, hoje há uma exclusão muito grande das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas trans, e a gente tem que olhar, a gente tem que reconhecer as diferenças e respeitar as diferenças de cada um e de cada uma, né? Nós não somos padrões. Então, a ética da alteridade, tem um filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, que ele vai dizer que a alteridade, a ética, não só você se solidarizar com o outro, mas você ajudar, contribuir com o outro, você se responsabilizar por outro. Nós precisamos aprender a nos responsabilizarmos por outro, sobretudo nos momentos de dores, de sofrimento. Então, a gente sabe escutar. Você não pode ajudar do ponto de vista material, mas você se disponibiliza a escutar o outro. Então, você evita
um sofrimento, você pode evitar até um suicídio, você emprestando o seu ouvido para uma conversa, porque hoje as pessoas aí não têm um tempo, não têm um tempo. Então a gente precisa sim ter tempo para a gente e ter tempo para outra pessoa. Isso é ética da alteridade. A gente escutar, a gente nos responsabilizarmos uns pelos outros. Então a gente precisa, né? Tem outro filósofo, um sociólogo, Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, ele fala, ele faz um estudo sobre a sociedade líquida, então ele tem um amor líquido, tem a sociedade líquida, o medo líquido, onde ele vai dizer o seguinte, que as nossas relações estão muito frouxas, os laços estão frouxos, os laços afetivos. As pessoas têm medo do envolvimento e vão se afastando. É tanto que havia uma crítica muito grande com a questão virtual, né? Das ferramentas digitais. E hoje, paradoxalmente, é o que está nos aproximando, né? A ferramenta digital está nos possibilitando estar aqui nesse diálogo. E havia uma crítica de que ela afastava as pessoas, distanciava as pessoas. E aí ele vai dizer, esse filósofo, ele vai fazer uma crítica exatamente a essa frouxidão, esse medo que as pessoas têm de se aproximar e de fortalecer seus laços afetivos. E não há outro caminho que eu conheça para uma humanidade saudável do que não o amor. Então, a gente precisa desenvolver a bondade amorosa, né? A compaixão, a solidariedade, a afetividade. Eu não conheço outro caminho para a humanidade do que não esse. Então, a gente começar a, a enxergar essa perspectiva da interdependência. Nós somos interdependentes, nós precisamos de todos, não tem. Desde a comida que a gente come, porque quantas mãos manipularam essa comida até chegar até a gente. Veja que rede se estabelece, né? Seja no trabalho, não tem como a gente produzir, a gente fazer nada sozinho. Nem numa reunião dessa, quantas pessoas se envolveram para que essa reunião acontecesse. Então, não tem como a gente caminhar de forma solitária, não tem como. Então, ou a gente aprende a trabalhar em rede de forma coletiva, colaborativa, humanista e, gente, uma ética da amorosidade. A ética humana mas passa pela amorosidade. Ou a gente educa os nossos corações para amar mais e consumir menos, ou a vida no planeta ela está fadada a não existir. Outra coisa que eu gostaria de também, né, que a gente pensasse, é quando terminar meu tempo, me diga aí, Adriano, olhar Vera, para a vida de forma. Oi. é, pode ir fazendo perguntas durante sua fala, né? Pode, pode, pode. Você citou aí um pensador, eu estou até postando aqui o vídeo sobre essas pessoas que você está citando, Emmanuel Levinas, Zygmunt Bauman e a sua filosofia super atual, né? De mundo Uhum. falava exatamente dessa fragilidade das relações. Um dos livros dele, né, Amor Líquido, fala exatamente isso, como nossa sociedade conseguiu tornar as relações tão descartáveis, tão, tão Exatamente. voláteis, né? Você acha que depois dessa quarentena, dessa pandemia, isso vai mudar um pouco? Eu acho que sim, Adriano. Não tem como a gente passar por uma experiência tão dolorosa, porque são muitas perdas. Mesmo que se você não tenha uma perda tão próxima, mas não tem como a gente ver as pessoas morrendo na nossa sociedade e isso não incomodar a gente. Então, são perdas que a gente pode ser a gente mesmo amanhã. Então, eu penso que isso vai mudar a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar a gente, enxergar o outro. E eu penso para algo melhor, sabe? Eu acho para uma ética mesmo humana, onde a gente passa a desenvolver uma amorosidade pelo planeta, primeiramente, uma gratidão pelo planeta que nos acolhe e pelo outro, pela outra pessoa. Eu penso que a gente está caminhando para
uma ética do respeito, uma ética da solidariedade, uma ética da amorosidade, uma ética, né, do acolhimento. Eu penso que sim, eu penso que a gente tem que relativizar e redimensionar esse acúmulo da gente, essa coisa de acumular coisas, essa visão mercadológica, instrumental, a violência. Eu penso que a gente está caminhando para outra forma de vida, uma vida mais saudável, mais respeitosa, mais humanista e, sobretudo, é uma conexão maior com a natureza. Então, eu acho que a gente tem que procurar formas de vida mais simples e colocando o humano no centro da vida. Eu acho que a gente precisa fazer escolhas mais responsáveis, né? Outra questão que eu queria trazer também é a questão da visão sistêmica. Eu pensando aqui, você falou no início da sua abordagem, da sua fala, Adriana, que tinha cerca de 30 e poucas pessoas. Então, cada pessoa dessa é um sistema, né? A gente pensando de uma forma sistêmica. Então, nós não somos só a gente, cada pessoa daqui traz uma ancestralidade consigo, né? Tanto do ponto de vista cultural e do ponto de vista mesmo daquelas pessoas que nos antecederam, que fizeram com que nós somos o que somos. Então, nós trazemos aqui junto a gente nosso pai, nossa mãe, vovô, através de tudo aquilo que passaram, seja nas nossas células, no nosso DNA, seja na nossa forma de conceber o mundo, que a nossa primeira forma de aprendizagem foi a partir da nossa família, dos nossos responsáveis, aqueles que nos criaram, que nos educaram. Foi a primeira escola da gente, a primeira escola da vida foi na nossa casa. E a gente traz os ensinamentos dos nossos ancestrais. Então, quando a gente está num momento desse, quando a gente está no nosso trabalho, a gente traz um sistema. Então, são vários sistemas que estão ali interagindo. E a gente tem que ter essa consciência que não é fácil as convivências. Por isso que as convivências são tão conflituosas e que a gente não precisa ver o conflito como algo negativo. O conflito não é necessariamente algo negativo, porque ele é da essência humana. Então, se pessoas que são de sistemas diferentes, de crenças diferentes, valores diferentes, forma de pensar o mundo diferente, então, como não vai haver conflitos de ideias? Agora, o que a gente precisa entender é a forma respeitosa de chegar para o outro, porque a gente pode dizer tudo, mas é como a gente vai dizer, de que forma a gente vai dizer, né? Uma forma mais serena, uma forma respeitosa, né? Não tem dono da verdade. A verdade ela é relacional, ela é relativa. A verdade é para cada um de nós tem uma forma de verdade, né? Que necessariamente não é a minha, e a minha não é a sua. São pontos de vista. Então, a gente precisa relativizar essa questão da visão sistêmica. Todos nós fazemos parte do sistema, e isso é muito sério. Quem trabalha com constelação familiar, eu fiz curso de constelação familiar também, a partir, né, do ensinamento de Bert Hellinger, aquele alemão, que vai estudar, e como isso interfere, que muitas vezes a gente sai, muitas vezes, reproduzindo padrões que necessariamente não são nossos, são de nossos antepassados. Pessoas que contraem câncer, aí por amor à família, então repete aquele padrão de sofrimento, ou pessoas que se separam sem famílias, que não têm, que têm problemas com o emprego, no lado profissional, no lado afetivo, que são padrões familiares, e você, por apego à família, aí você vai reproduzindo. E aí, a partir do estudo da visão sistêmica, a gente começa a aprender que cada pessoa tem seu destino, que para amar não precisa reproduzir os equívocos, nem as dores, nem os sofrimentos daqueles que me antecedeu. Então, precisa se ater também. Então, se a gente está repetindo muito padrão, muita coisa na nossa vida, então a gente começa isso através do autoconhecimento, né, gente? Através da gente nos escutar, seja através de uma meditação, seja através de uma música, várias ferramentas. Mas a gente tem que dialogar com a gente. Por que está acontecendo?
Porque está se repetindo tanto isso. Eu estou herdando, eu estou trazendo um padrão familiar de meus antepassados, ou é algo do momento presente? Então, a gente tem que estar aferindo, verificando, né, essas nossas vivências. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui para a gente, mais para a gente. Então, algo também que eu chamo muita atenção é a forma que a gente se comunica, né? Existe também um estudo que eu também gosto muito, que é a comunicação não violenta, CNV. Vocês conhecem, já ouviram falar. A gente se comunica de várias formas. A forma que eu me posiciono, né? Se eu estou de cabeça baixa, se eu estou de cabeça ereta, se eu estou de ombro curvado, se eu cruzo a perna, se eu cruzo os braços, né? Se você chega para alguma entrevista e você cruza os braços, você está se protegendo. Então, é importante, em alguns momentos, a gente se mostrar mais relaxado. Então, a forma que eu me comunico, que eu falo, o que é que eu estou levando para as pessoas. Então, muitas vezes a gente entra em atritos desnecessários pela forma que a gente está se comunicando. Então, que a gente está comunicando para o outro? A gente está comunicando mais negatividade, positividade, de um tom mais agressivo, um tom mais impositivo, porque, do ponto de vista científico, como eu havia dito já, não é nem o que a gente diz, é como a gente diz. Então, muitas vezes, você está dizendo até algo importante para o outro escutar, mas a gente fala de um tom tão forte, tão impositivo, né, que termina sendo violento. Então, a gente prestar atenção nesse cuidado de si e cuidado do outro, nessa ética humana, que é o tema da nossa reflexão, como é que eu estou me comunicando? O que é que eu estou levando? Eu estou chegando nos lugares, eu estou levando uma fala amorosa, uma fala compassiva, uma fala acolhedora ou uma fala agressiva, violenta. Então, depois que eu conheci a linguagem, a comunicação não violenta, eu comecei a. Tem Marcelo Pellizzoli, minha gente. Procure no Google. Marcelo Pellizzoli, ele tem uma série de obras, é um professor da UFPE, ele é pós-doutor em bioética e ele é um estudioso da comunicação não violenta, dá muitos cursos, até alguns cursos gratuitos, agora nessa pandemia. E ele trabalha muito, tem muitas obras sobre a comunicação não violenta. Então, ele sai mostrando como a gente deve estar falando, estar se comunicando, para que as pessoas nos escutem também, nos dê atenção, porque isso depende muito, né? Se a pessoa, você pode estar falando a melhor coisa, mas se a pessoa não ouvir, não adianta. Então, é a forma como a gente se coloca, isso é extremamente importante. Também a gente observar os nossos sentimentos, né, e as nossas emoções. Uma das grandes coisas da meditação é exatamente a gente estar verificando, examinando o que a gente está pensando, qual o padrão do nosso pensamento. A gente está pensando mais negativo. Se a gente está pensando mais negativo, obviamente que a nossa convivência, as nossas relações, a nossa comunicação está negativa também. Então, é importante durante o dia. Como é que você está? Você acordou como e como é que você foi dormir? É importante a gente fazer essa verificação diariamente. Que pensamentos, veja, não é um auto-julgamento, não é isso, porque se eu estou me julgando, eu passo a julgar o outro, isso é um equívoco. É a gente entrar em intimidade com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E a gente tem um neurologista, um neurocientista português, é Antônio Damasio. Ele faz um estudo sobre a razão e a emoção. Ele vai mostrar que não tem importância maior nem da razão nem da emoção. Os dois são importantes, tanto a razão quanto a emoção. Ele trabalha o ser integral e ele vai mostrar que para as nossas tomadas de decisão, para a racionalidade, é importante a nossa emoção equilibrada.
Então, a gente só pode tomar escolhas mais assertivas se nós estamos equilibrados emocionalmente. Então, é importante a gente pensar no nosso dia a dia, que emoção está chegando para mim? Eu estou triste, eu me recolho um pouco, né? Eu dou um tempo para mim. O que a gente não pode e não deve é nos ferirmos e ferir o outro, tá? A gente pode chorar, a gente foi. É, externar. É Bete Borboleta que está falando. Oi, Beto. Externar o que a gente sente, tudo bom, amor? Externar o que a gente sente é importantíssimo. Eu acredito que quando a gente fala, nesse período de pandemia, que a gente ficou muito, né, preso em casa, então eu muito com Raí. Então, a conversa e você colocar para o outro o que você está sentindo, que você não gostou, entendeu? Eu li muito sobre essa comunicação não violenta, porque no início a gente arengava muito, a gente já arenga muito. Assim, eu querendo ser muito mãe, muito mandona, e ele não querer obedecer. Então, essa coisa de você externar, de você colocar para fora, de fazer entender o outro, entender que o outro entenda o que você está pensando, e aí você chegar a um acordo, foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu estou uma outra pessoa agora na pandemia, da pós-pandemia, que está acabando. Eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir, com nossas orações, mudar isso. Então, o falar, o externar é extremamente importante. Que coisa bacana, Beth. Sim, minha gente, a escuta qualificada, a gente tem que aprender a ouvir, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito falante. E a gente quer falar todo mundo, e a gente esquece de ouvir, a gente esquece de, né, aprender a ouvir o outro. Então, a escuta, ela é curativa, ela é curadora, ela cura. Então, é fundamental a gente aprender a escutar e a negociar, como o Beto falou, né? Estabelecer uma relação horizontal e não uma relação vertical. Eu estou acima, não, estamos todos, minha gente, na mesma direção, a gente quer a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz e fugir do sofrimento, é o que a gente quer, né? Todo mundo quer ser feliz. Então, eu acho que a gente escutar, aprender a ouvir o outro, aprender a negociar, eu dou um passo, faz o outro dá, e aí a gente chega a um denominador comum, não necessariamente aquilo que eu quero, nem como o outro quer, mas a gente procurar o viável, né? É o que o Paulo Freire chamou o inédito viável, aquilo que é possível, aquilo que é possível. Então, acho que a escuta, aprender a ouvir, aprender a negociar, a comunicação não violenta. Então, são escolhas e aprendizagens que a gente faz a partir daquilo que a gente, como o Beto falou agora, esse momento da pandemia, eu acho que é um momento de muita reflexão. É um momento de a gente apontar, indicar para outros caminhos. Outra questão que eu trago, além da questão da impermanência, que eu acho que é importante, a vida é transitória, né? Tem um livro que eu acho tão bacana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Cláudia, acho que é Cláudia Arantes. Cláudia Arantes. É um livro muito legal, é de uma geriatra brasileira, que ela mostra que a gente não sabe morrer. Porque ela diz, a gente nasce, a gente desenvolve e a gente inevitavelmente vai morrer. E ela vai fazer até uma crítica para os médicos, ela vai dizer que os médicos não sabem também, né, cuidar do paciente na hora da morte. Então, ele está morrendo, os órgãos, né, vitais já estão desfalecendo e ele toma soro para o médico reviver, para o paciente voltar à vida e tem que dar carinho, atenção, amor e deixar as pessoas seguirem seu curso. Então, esse livro ele é fundamental, gente, para a gente dar uma lida nele, trabalhar essa questão da finitude, ter mais intimidade com a questão da morte, né? Que a única certeza que nós temos da vida é a morte. E a gente meio que foge, né? A gente diz que é um tabu discutir algo que é essencial para a gente ir aprendendo a lidar. E também pessoas caras da gente, quando estiver nesse processo, saber como lidar.
É algo também que eu chamo a atenção, é a questão dos nossos apegos. A gente é muito apegado. E isso é uma grande causa de sofrimento, é o apego. É o apego, gente. A gente se apega à casa, a gente se apega às pessoas, a gente se apega a objetos, e nós partimos e a gente não leva nada disso. O que é que a gente leva? O sentimento, aquilo que a gente conseguiu, de boas ações, de sentimentos, porque a gente não leva nada mais do que isso. Então, eu acho que uma grande questão que eu estou aprendendo, que eu estou em aprendizado, é a questão do desapego. A gente aprender a desapegar. O amor não é apego, né? O amor a gente solta, o amor é liberdade. E aí, quando eu começo a avaliar, é quando a gente vê que nós temos que aprender realmente a amar. A gente tem apego pelas pessoas que a gente gosta, porque, veja, que você tem aversão, que você tem dificuldade, que você não é empático com ela, você não. É difícil você amar, mas a gente tem que aprender. Porque o amor, ele tem que ser incondicional, ele tem que ser o amor pela humanidade, pela comunidade humana, não só pelo meu amigo, minha amiga, nem só pelo meu filho, minha filha, meu cônjuge, meus familiares, mas a gente tem que desenvolver amor pela humanidade, por toda forma de vida, pelo ser humano, por outros seres, né? E a gente não pode amar apegado, de forma apegada. Então, a gente tem que começar a olhar aquilo que a gente é mais apegado para a gente começar a se trabalhar nessa coisa do desapego. Então, é algo que a gente é muito apegado nessa nossa sociedade. A gente entender que não há inseparatividade, gente, não há. Estamos todos interligados. Por mais que a gente não queira, nós estamos todos ligados. Existem fios tênues que ligam uns aos outros. Né? Do ponto de vista energético, nós estamos todos ligados e conectados. Então, ou a gente aprende isso, amplia o nosso olhar, ou a gente vai continuar atraindo pandemias, como esse vírus que está aí, que alguém perguntou. Será que ele não foi necessário? Que eu disse que ele foi necessário, mas que é importante ele estar aí para a gente rever as nossas posturas no mundo, sim. É importante a gente entender também que nós somos seres inconclusos e somos seres inacabados, né? Nós somos eternos aprendizes. E a gente pensar dessa forma, gente, alarga a nossa forma de pensar, né? Nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, que nós somos aprendizes e que nós não estamos prontos. Nós não sabe por quê? Porque hoje mesmo a gente tem outra forma de pensar a partir dessa pandemia. A gente teve que aprender a usar essas ferramentas para a gente estar mais próximo dos outros. A gente agora não vai poder, quando encontrar com as pessoas, abraçar, mas abraçar com olhar, abraçar. Eu ia até dizer com um sorriso, mas a gente vai estar com a máscara, nem vai ver. Enquanto não aparecer a vacina, a gente tem que estar se protegendo, né, a partir do distanciamento das pessoas e usando máscara. Então, olha, abraçar com olhar. Então, a gente tem que estar. São novas aprendizagens. Isso mostra que nós somos seres inconclusos e inacabados, estamos em constantes aprendizagens. E a gente não buscar caminhos extremos, né? Essa coisa de certo e de errado, mas buscar o caminho do meio. Porque o que é certo, o que é errado? O que é certo, o que é errado para um, não é certo, não é errado para o outro. Então, acho que a gente sair dessa extremista, que eu acho que isso é uma forma da gente enfrentar, é um enfrentamento às violências também. Porque hoje as pessoas estão muito armadas. Eu observo muitas, eu saio para ir numa farmácia, no supermercado, e as pessoas olham para você, sabe, com algumas pessoas, porque olhando se você está cumprindo distanciamento social, né, 1,5 m, 2 metros, mas eu vejo um pouco as pessoas ariscas e eu digo, meu Deus, o vírus está aí, acabando com tudo, acometendo a gente tudo. E assim, cadê o olhar de amorosidade, de compassividade?
Então, eu penso que a gente desenvolver esse olhar mais compassivo e compreender mesmo os limites de cada um, porque se a gente não compreende o limite do outro, não tem como a gente prosseguir dessa forma, né? Percebendo que no trânsito eu estou notando muito isso. Esses dias que eu tive que sair de carro, eu notei as pessoas mais impacientes no corpo, buzinando mais irritadas, coincidindo com o que você está falando agora. Exatamente, Adriano. Exatamente. Eu estava num desses locais, precisei ir num estabelecimento comercial, e quando eu abri a bolsa para tirar o cartão para pagar, a mulher estava também no balcão, ela se virou para mim e disse, tem como você se afastar para garantir o distanciamento social? Aí eu olhei para a hora e eu me afastei, e eu pensei, da mesma forma que eu posso, ela também pode. Mas, assim, é a forma agressiva que as pessoas estão abordando. E isso é muito preocupante, porque esse momento, eu acho que é esse momento para cada um se avaliar, se olhar e dizer como é que eu posso ser aquilo que, né, o mestre Ramilton falava tanto, ser o melhor possível. Como eu posso ser o melhor possível? Aquilo foi algo que ficou muito forte em mim, nos ensinamentos dele. Sermos o melhor possível todo dia. Então, eu acho que todo dia a gente pode aprender alguma coisa para sermos melhor. E sermos melhor é buscar compreender o outro, entender o outro, acolher o outro, né, nos seus limites, porque nós também somos falhos e nós também temos limites. Né? Pensando um pouquinho nessa questão que a gente está fora do acolhimento, né, das nossas emoções. Será se a gente, quando tem um acesso de raiva, ou de antipatia, ou de impaciência, ou de tristeza, ou de ciúme, a gente para pensar por que eu estou tendo isso, ou a gente reage impulsivamente? Pense cada um de vocês, como é que vocês reagem impulsivamente, ou vocês, por que é que eu estou sentindo essa raiva? O que está acontecendo? Porque muitas vezes uma raiva é um gatilho. Vocês já pensaram nisso? É um gatilho que a gente vai já fazendo um link com outras situações que a gente vivenciou. Muitas, quiçá lá na infância, viu, gente? Na infância, na juventude. Então, é muito importante quando chegar, sobretudo, um sentimento não tão bom que pode nos ferir e ferir a outra pessoa, como raiva, impaciência, ciúme, inveja que a gente tem. A gente parar naquele momento e não é a gente não acolher, não é a gente esconder aquilo que o Beto estava falando, a gente externar. Agora, a gente saber como a gente externar isso. A gente não pode, ao externar os nossos sentimentos, agredir a outra pessoa. Aí a gente não tem esse direito. E nem agredir, e nem nos machucarmos. Mas é a gente externar do ponto de vista de a gente entender o que é que está acontecendo com a gente. Por que é que eu estou sentindo isso? Quando foi que eu senti isso? Há muito tempo, quando eu era criança, alguma situação de abandono, falta de alguma coisa que fez com que eu tenha essa raiva, ou essa tristeza, ou essa inveja. A gente aprender a lidar, acolher as nossas emoções, seja elas quais forem, para a gente aprender a lidar com elas. Vera, não rapidinho. botar embaixo do tapete. Vera, Suzana, Cione e Lu colocaram aqui no chat, né? Essa pandemia trouxe a reflexão sobre o abraço, sobre o toque, sobre a presença e sobre os relacionamentos. Entre outros temas, entretanto, ficar sem o abraço e sem o toque, sobre a presença e sobre, ficar sem o abraço e o toque não é bom. E esse sentimento é esse sentimento que tenho. Eu espero que essa reflexão nos leve. Cadê? Desculpa, porque eu estou rodando aqui. Nos leve para um momento em que todos esses temas sejam vívidos
vividos de uma maneira mais nobre e mais responsável, e nos permita viver tudo isso mais intensamente, com amor, valorização dos momentos, aliás, desculpa, eu acho que é com maior valorização dos momentos compartilhados. É maior, ela corrigiu depois. Uhum. A Lida quer falar. Pode falar, Lida, abre o microfone. Pode falar, gente. Pronto, quinta-feira, uma amiga minha fez videoconferência e ela ia tentar suicídio e eu era a única testemunha com ela no banheiro, ela com a faca para cortar os pulsos. Então, naquele momento, eu tive que ter o autocontrole de não me assustar, de controlar ela, para ela não fazer aquilo. Então, eu consegui, com fé, e dizer que ela era muito importante para o universo e para todas as pessoas, que ela não deveria fazer aquilo. Enfim, resumindo, eu consegui, ela não se suicidou, eu consegui contornar a situação. Depois eu conversei com o marido particular para ele estar ciente, né? Porque eu era a última pessoa que ela estava conversando. E o final disso tudo foi positividade. Ela já está sendo encaminhada para um psiquiatra e já está sob controle e vai dar andamento ao tratamento. E o marido precisava saber disso. Então, eu não podia, como amiga, guardar só para mim e deixar no outro dia ela estar sozinha e tomar novamente uma atitude. Então, o que eu digo a você? A gente cuidar do amor do próximo mais próximo, diante de todas as situações que a gente já passou, de sofrimentos, de dores, mas também de vitórias, e que a gente consegue, com fé em Deus, e os iluminados conseguem reverter a situação juntamente com Deus. Muito bacana. Tá vendo que papel importante você fez lá com a escuta, né? De escutar a outra pessoa. Isso é um ato de compaixão, de solidariedade, de amor. Para mim, isso é um amor em movimento. Para mim, amor, minha gente, é prática social. Né? Não é só discurso. Amor é esse movimento que a gente faz em paz. Então, compreender o outro é um movimento empático, de olhar o outro a partir do seu mundo. E isso, para mim, é amor. Porque, veja, não é eu olhar o outro a partir dos referenciais de Vera, como eu penso. O amor, a prática do amor, da compreensão, é um movimento maior. É esse movimento que a gente precisa fazer para entender, por exemplo, como Carol pensa, como Suzana pensa, como Adriano pensa, como Suzana pensa, como Cione pensa, porque essa conta não bate, não tem como eu buscar compreender o outro a partir dos meus referenciais. Então, a gente tem que aprender, pelo menos, chegar próximo do mundo da outra pessoa, porque cada pessoa tem uma forma de pensar, de enxergar, e nós, com essa visão da gente muito autocentrada, que nós somos muito autocentrados, muito individualistas, muito egoístas, a gente começa a olhar o mundo a partir das lentes da gente, como esse óculos que eu estou usando aqui, ó, com essas lentes. Então, a gente tem que tirar as nossas lentezinhas e ver que cada pessoa tem uma forma de enxergar diferente. Então, esse movimento empático de se esforçar para entender o mundo do outro, para mim, esse é o grande ato de amor. Para mim, isso é alteridade, para mim, isso é ética da humanidade, para mim, isso é um amor. E aí, já está terminando, mas eu quero trazer outra questão, que é a questão que a gente usa muito um termo, os termos que a gente usa, né, que a comunicação não violenta fala tanto, ele produz significados. Muitas vezes a gente até sem querer, a gente diz, eita, fulano tá, eu vou tolerar o que fulano falou, a questão da tolerância. A tolerância, eu não gosto muito de usar, eu uso mais a compreensão. Eu acho que não é tolerar, é compreender, porque a palavra tolerância, intolerância, dá ideia de superioridade. Imagina, eu estou tolerando Álida, eu estou tolerando Suzana, eu estou me tolerando. Então, é como que eu estou acima
hierarquicamente você abaixo. Quando eu digo compreender, é outra visão, é outro movimento. Eu vou buscar compreender a Cione, eu vou buscar compreender Beth, eu vou buscar compreender, porque também eu quero que eles me compreendam, eu também quero ser compreendida, né? Nos meus momentos de fragilidade, eu quero ser compreendida. Tolerar Tolerância parece ser muito foi unilateral, né? Tolerância parece ser muito unilateral, né? exatamente, exatamente. É exatamente isso que você está dizendo, Adriana. Eu estou tolerando, é como que eu estou fazendo uma acepção. Eu estou fazendo e a prática humanista, a prática da humanidade, né, essa visão empática, de amorosidade, de amor, de afeto, eu tenho que buscar compreender meus pares para eu também ser compreendida. Né? É esse movimento que eu acho que é um grande exercício que a gente precisa fazer, na verdade, todos nós, eu estou me incluindo, é de buscar compreender a vida, buscar compreender porque esse vírus está aí, o que é que ele quer mostrar para a gente, né? Ele tem um recado a dar e a gente precisa estar atento e a gente precisa tirar proveitos disso, a gente precisa tirar aprendizagens disso, pelo menos a gente se melhorar como ser humano, a gente, né, tem que isso, fazer esse movimento, lembrar que amor não é só dizer eu gosto de você, eu gosto da humanidade, mas que movimento, eu saio da minha zona de conforto. Em quantos momentos do dia, da semana, do mês, a gente sai da nossa zona de conforto para a gente buscar escutar alguém, para a gente buscar compreender alguém, até aquela pessoa, gente, que não é tão simpática para a gente, aquela pessoa que a gente tem dificuldade no trabalho, que a gente tem dificuldade até no grupo aqui da EFE, mas eu acho que são essas pessoas que a gente tem que fazer um movimento maior, de chegar junto e fazer esse movimento empático, né? Eu acho que é É um verdade. compromisso. É um compromisso. A gente precisa, a meu ver, fazer acordos de vida, acordos humanitários. E esses acordos, porque, veja, gente, eu sempre penso assim, quando a gente toca alguém com palavras, a gente toca o mundo. E por que quando a gente toca alguém com palavras, a gente toca o mundo? A palavra ela tem um poder muito grande. A palavra ela pode ser uma arma, positiva ou negativa. A palavra, se eu agrido, eu posso matar alguém com a forma como eu falo e o que eu falo. E eu posso também elevar a autoestima daquela pessoa. Eu posso tirar a pessoa de uma grande dificuldade a partir daquilo que eu falo e como eu falo. Então, se a gente toca aquela pessoa de forma positiva, a gente eleva a autoestima daquela pessoa, né? A gente busca compreender aquela pessoa vai encontrar com outras pessoas, ela sai dali do encontro contigo, com a gente, ela vai para o trabalho, ou ela vai para a família, ou ela vai na fila de um banco, ou do ônibus. E se ela recebeu aquela amorosidade, ela vai tocar outras pessoas com amorosidade. Se você foi violento na palavra, na forma de se você excluiu aquela pessoa, ela vai tocar outras pessoas excluindo também. Né? A gente atua em rede, então nós temos responsabilidades por aquilo que a gente fala, a forma que a gente olha para uma pessoa, porque ou a gente acolhe ou a gente hostiliza. Então, é importante como a gente olha, como a gente fala. Então, lembrar que quando a gente toca alguém, a gente está tocando o mundo. É uma responsabilidade muito grande. Então, aprender a trabalhar em redes de solidariedade, de amizades, de afetividade, de compromisso. Nós temos que aprender a nos responsabilizar por todo mundo. A gente quer ter uma vida saudável, uma vida respeitosa. Se a gente quer ter, a gente tem que adquirir valores humanistas, respeitosos, afetuosos, porque senão eu não vejo outra saída da gente enquanto humanidade, gente. Para a gente construir um mundo de paz, um mundo inclusivo, um mundo que traga dignidade para todos, bem-estar e equilíbrio social, a gente precisa fazer esse movimento, né, de acolhimento.
Eu primeiro me acolher nas minhas fragilidades, nas minhas, que eu acho que a gente também, a gente é muito carrasco com a gente. Acho que a gente, muitas vezes, a gente avançou tanto e a gente se cobra muito, né? Então, já estão dizendo ali alguém que a gente pode partir para o encerramento, já é 9h20, né? Então, gente, agradeço assim, a possibilidade de conexão com vocês, agradeço esse encontro. Eu acho que é essa visão de interdependência que fez a gente estar junto. Fico muito feliz. Eu espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído com a minha fala. Acho que a gente está aqui entre pares e a minha alegria é muito grande, que eu estou à disposição para outros momentos, outras interlocuções, e agradecer bastante, né, esse espaço aqui, e dizer que estou, para mim, felicidade é processo, né, não tem aquela coisa de você buscar uma meta como se você estivesse buscando um pote de ouro lá no arco-íris. Eu acho que a felicidade são momentos, e para mim esse é um momento de muita felicidade, de estar aqui com vocês, e eu agradeço. Não sei se eu consegui contribuir, ajudar nessa conversa da gente, mas um abraço bem grande, sinta-se abraçado todo mundo, meu abraço aí virtual para vocês, minha energia de amorosidade, de generosidade, compassividade chega a cada uma de vocês. Beijo grande. E se vocês quiserem ainda conversar, perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá? Obrigada, gente. É a hora que a gente pergunta. Gostaram? Pode abrir o microfone. Sim, muito bom. Gratidão, Vera, gratidão. Então, o que é que você achou do... Sou uma postagem no chat. Enquanto o Vera fala, o chat está lá pipocando, tem gente postando, e está sendo transmitido no Facebook também. E depois no YouTube. Mas eu quero ouvir ela é verdinha, mãe. Não. Tem as estrelinhas, eu vi outra. Aqui. Rina? Desculpa. Desculpa, gente. Cadê Rinaldo? Oi, estou aqui. Fale, meu querido, o que é que você achou do tema? Quero lhe ouvir. Não. Rapaz, gostei muito, excelente. Gratidão à Vera, porque foram todas essas partes que ela tocou são importantes, né? Desde esse cuidado conosco mesmo, a questão da visão sistêmica, quando ela falou. Eu acho que, assim, nos dias atuais, isso é algo que me chamou muita atenção. Toda a palestra foi excelente, mas essa parte, quando ela questionou, assim, cada um como sistema, e a gente respeitar, né? Não é chegar e dizer assim, eu tenho a minha posição, ele tem a sua posição, cada um tem a sua verdade, mas realmente cada um tem a sua verdade, e a gente tem que respeitar isso, né? E na medida do possível, conviver harmonicamente. Então, assim, é interessante como tudo isso tem uma ligação com esse tema de ética, que é justamente a gente aprender a viver em sociedade, né? A gente ter algumas orientações, vamos dizer assim, para poder uma convivência maior, uma convivência melhor em sociedade, em conjunto, em coletividade, e como Vera também lembrou, que nós somos seres feitos para se relacionar, né? A gente não foi feito para viver sozinho. Então a gente tem que aprender a se relacionar, primeiro conosco, para poder também se relacionar bem com o próximo. Então, assim, maravilhosa realmente a palestra, só agradecer a Vera por essa oportunidade para a gente. Maravilhoso, realmente. Também estou com esse sentimento de gratidão à Vera, que trouxe um tema muito rico. O chat está cheio de parabéns, obrigado. E quem acompanha o grupo pelo celular, às vezes o chat não fica visível, mas eu coloquei no chat, vocês podem ver depois as referências que Vera citou, né? Os pensadores que ela trouxe, William Palmer, comunicação não violenta. Eu postei um link lá também de introdução do professor da Federal, Marcelo Pelizoli, acho que é assim que fala.
coloquei no chat e vai ficar gravado lá para posterior consulta de vocês, tá? O chat fica tudo armazenado, ainda que você não leia durante a transmissão. Mas é isso. Eu só quero deixar um recado final. A gente já está encerrando a reunião de hoje. Eu combinei com o SESC que a reunião do conselho vai acontecer no dia 24 de agosto. Então, os conselheiros que estão aqui me ouvindo, e se por acaso não tiver, a gente vai passar a mensagem, que é uma sexta antes do último sábado desse mês. Porque aí no sábado, no último De julho, né, sábado, Rodrigo? a gente encerra esse assunto. 4 Tá? de julho, né? É, isso. O último sábado, antes do último sábado. Tu falaste 24 de agosto. Não, de julho, 24 de julho. Porque aí dia 25 é a última reunião do mês, e aí eu vou dar o recado final, as orientações para a gente fazer o nosso primeiro tema presencial, se Deus quiser, de volta ao lar, que vai ser, na verdade, uma pequena confraternização de reencontro, né, daqueles que puderem ir, daqueles que estiverem lá. Então, eu espero a presença de todos vocês para a gente fazer esse reencontro e reacender a chama naquele salão tão caro a todos nós. Então, pessoas, muito obrigado mais uma vez a Vera e a todos vocês que aqui estiveram. A sala está liberada para conversar. À vontade. Deixa eu deixar vocês. Obrigada.